Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está entre nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de comentar 2 coisas a partir do Evangelho de hoje. A primeira delas é sobre a sensibilidade que Jesus teve em relação ao povo que estava com fome. Ele foi sensível, ele teve uma grande sensibilidade às necessidades daquele povo. Ele poderia muito bem ter alimentado espiritualmente a multidão e depois ter acolhido o conselho dos discípulos e ter despedido a multidão, para assim cada um resolver o problema da fome, cada um fosse para as suas casas e se alimentasse, cada um se virasse, desse o seu jeito. Mas ele não fez isso. Pelo contrário, ele se preocupou, ele foi sensível à necessidade daquele povo. Este gesto de Jesus, da sua sensibilidade, nos recorda ao mesmo gesto da Virgem Santíssima, lá naquela festa de casamento em Caná da Galileia. Todos estavam curtindo a festa de casamento, mas somente Nossa Senhora percebeu, notou o desconforto pela falta de vinho. E lá ela foi ter com Jesus, intercedeu a Jesus para que ele transformasse a água em vinho. Então a sensibilidade que a Virgem Maria teve naquela festa foi a mesma sensibilidade que Jesus teve
neste milagre da multiplicação dos pães. Eu penso que ninguém chegou da multidão dizendo assim para Jesus: olha Jesus, eu estou com fome, me dá de comer. Eu penso que ninguém chegou falando isso para Jesus. Eu acredito que ele percebeu com o seu senso comum que o povo estava faminto, porque ele percebeu que o povo já estava com ele um bom tempo. E outra tradução não, né? E outro evangelho vai dizer que o povo passou o dia inteiro com Jesus. Então, pelo próprio senso comum de Jesus, ele percebeu: esse povo está com fome, esse povo está faminto, eu preciso dar de comer a eles. Meus irmãos, minhas irmãs, existem coisas na nossa vida que ninguém vai chegar e falar para nós que está necessitado, que está precisando, que está mal. Nós, pelo nosso próprio senso comum e pela ação do Espírito Santo, nós já devemos perceber a necessidade do próximo. Mas o que dificulta essa nossa sensibilidade é que, na maioria das vezes, nós estamos muito centrados no nosso próprio eu. A pessoa que está centrada no próprio eu, ela não percebe a necessidade do próximo, do outro. O outro pode estar até morrendo do seu lado, mas ela não percebe. Por quê? Porque ela está centrada no próprio eu. Jesus não ficou centrado no seu eu. Jesus, ele olhava para o próximo, para o necessitado. Nós temos também que, pela ação do Espírito Santo, mas na maioria das vezes pelo próprio senso comum, estar atento às necessidades do nosso próximo. Por um lado, Jesus continua sendo solícito para conosco. Ele continua sendo sensível às nossas necessidades. Mas por outro lado, nós somos chamados também a estar atento na vida do próximo e assim perceber, se antecipar como a Virgem Maria e como o próprio Jesus. O último comentário deste evangelho é que o milagre da multiplicação dos pães aconteceu tendo como principal, ou melhor, como protagonista, o próprio Jesus, que multiplicou pelo seu poder os pães. Mas esse milagre não aconteceria se esse jovem, se esse menino não tivesse a coragem de depositar os seus 5 pães e 2 peixes aos pés de Jesus. Para que o milagre da multiplicação dos pães acontecesse, esse menino foi fundamental. Ele estava nos bastidores, no anonimato, mas também foi fundamental para que esse milagre acontecesse e assim Jesus alimentasse essa multidão. O que será que esse menino ia fazer com esses pães e esses peixes? Será que ele não ia alimentar a sua família? Será que também que ele não estava com fome? Mas quando ele pegou os pães e os peixes e depositou aos pés de Jesus, ali ele renunciou, ali ele se sacrificou. Quando ele deu os pães e os peixes para Jesus, ele não sabia que Jesus ia multiplicá-los. Então ali, quando ele deu, ele já estava ciente, estava renunciando a si mesmo, estava sacrificando a si mesmo e até mesmo a sua própria família. O milagre da multiplicação dos pães aconteceu a partir da renúncia, a partir do sacrifício deste menino, desse jovem. Isso se chama providência santíssima e não previdência. Esse menino poderia ter pensado: eu tenho 5 pães e 2 peixes, eu comprei isso daqui para dar para minha família, então eu vou dar 3 pães, ficar com 2 pães e ficar com 1 peixe para alimentar minha família, porque eu comprei para eles. Não, ele deu tudo. Quando nós temos a coragem de renunciar, de sacrificarmos e dar tudo para Jesus, a providência santíssima acontece. Mas quando nós queremos dosar, calcular e não dar tudo a Jesus, as coisas ficam paradas, ficam empacadas, o milagre não acontece.
Tem muitas pessoas por aí que não experimentaram o milagre ainda em suas vidas, porque o milagre está no nosso bolso, porque o milagre está no nosso coração, porque nós retemos a providência santíssima. Aquilo que nós retemos não nos pertence, aquilo que nós retemos pertence aos outros, para que assim o milagre aconteça. Recordo aquela passagem de Maria, que quebrou o perfume caríssimo de uma só vez. Ela deu tudo. Ela não deu somente uma dosagem, 100, não, ela deu tudo. Quando nós damos tudo, a providência santíssima acontece. Mas quando nós retemos para nós e retemos para o próximo. Tenhamos então a coragem desse pequeno jovem, desse menino que sacrificou-se a si mesmo, o seu querer, a sua vontade, e deu tudo. Alguns autores sagrados vão comparar esse menino como se fosse a prefiguração do sacerdote. O sacerdote que se sacrifica, que renuncia a si mesmo, a sua vontade, o seu querer, mas a partir do seu sacrifício, da sua renúncia, o sacerdote é capaz de alimentar uma multidão inteira, porque foi concedido a ele o sacramento da ordem. E assim, pela ação do Espírito Santo, quando ele impõe a sua mão no pão e no vinho, se transforma no corpo e sangue de Cristo, e aí Jesus alimenta uma multidão. O milagre acontece quando nós temos a coragem de sacrificarmos, de renunciar a nós mesmos. Peçamos a Deus essa graça, esta força, porque não é fácil sacrificar-se, não é fácil renunciar, porque nós ainda trazemos em nós muito da previdência. Não vamos dividir, com Deus não se divide, com Deus se dá tudo. Eis o segredo de um chamado, de uma vocação.